Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, irmãs, hoje queremos falar, O Evangelho de hoje, Marcos 2, de 18 a 22, diz sobre os discípulos, os seus discípulos, os teus discípulos não jejuam. Aqui fala, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram a Jesus dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? O jejum era uma prática levada a sério no Antigo Testamento, muito sério no Antigo Testamento, Por isso os fariseus, eles seguiam ao pé da letra. E Jesus, porém, não dava tanta importância ao jejum, pois considerava que há valores muito mais importantes do que essa prática, como, por exemplo, a caridade, o amor, a oração, a meditação da palavra de Deus. E desta vez, a polêmica entre Jesus e os judeus se expandiu um pouco mais. Ela chegou até os discípulos de João Batista. Veja que eles se aproximaram de Jesus e questionaram: por que jejuamos nós, os fariseus, e os seus discípulos não? Então, meus irmãos, para entender a resposta de Jesus a esta pergunta, nós vamos dar uma olhada na legislação referente ao jejum. Na lei verdadeira, isto é, a lei antes de ser alterada pelos doutores, o jejum era prescrito apenas para um dia da expiação dos pecados. Você pode conferir lá em Levítico 16, versículo 30. Porém, os fariseus, que gostavam de aparecer, para se mostrar ao povo que eles eram puros e santos, jejuavam 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Um dia desse eu falei com uma pessoa, falei assim: cuidado com essas pessoas que têm a fala, essa palavrinha assim, irmãozinho, cuidado. Irmãzinha, o grupinho, a grupinha, na missinha, na celebraçãozinha, faz uma oraçãozinha, tudozinha. Cuidado dessas pessoas, pessoas da fala mansa. Então, irmãos, irmãs, acontece que a festa de casamento na Palestina durava 1 semana. Então, como eles eram muito espertos, para poder aproveitar das festas, comendo tudo o que tinha direito, os doutores da lei fizeram uma espécie de emenda na famosa lei, de modo que na semana em que houvesse festa de casamento, o jejum poderia ser suspenso para que pudessem comer e beber sem miséria e se divertir à vontade. Repare que eles eram típicos políticos disfarçados de religiosos e santos, que nesse ano vão começar, você que tem o seu Facebook, vão começar a mandar convites para você, vão começar a ir na sua rua. Agora eu te pergunto a você, será que nós não vimos este filme antes? Não sei se você já observou que tem pessoas que às vezes na quaresma não comem carne, não tomam cerveja, mas no sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, a pessoa come 2 bois, um caminhão de cerveja. Valeu o jejum? Jesus respondeu: irmãos e irmãs, podem o amigo do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão.
Pode, em outro evangelho, Jesus diz assim, pode os amigos jejuar enquanto o noivo está com ele? O que isso quer dizer? Por acaso pode jejuar em uma festa? É claro que não, irmãos e irmãs. Em uma festa tem mais do que comer. Foi isso que a lei dos doutores ajeitaram a lei. Jesus tinha resposta para tudo. Ele era semelhante a um bom goleiro que pega todas as bolas, as rasteiras, as altas, no canto. E Jesus rebatia toda pergunta maliciosa que faziam para colocar em desacordo com a lei. E eu quero dizer para você, irmãos e irmãs, que o noivo é Jesus Cristo. O noivo é Jesus Cristo. Nós não podemos fazer as coisas, aqui está falando sobre o jejum, né? Poderíamos dizer outras coisas para já mostrar para as outras pessoas que nós estamos fazendo. Não podemos fazer isso, porque nós somos cristãos. Deu para entender? Os doutores da lei, para eles poderem comer à vontade, eles faziam uma festa de muitos dias, a festa do casamento. E aí, quando eles queriam, aí eles foram questionar Jesus. É muito importante fazer jejum. A espécie, Jesus mesmo diz, né, que ele não diminui o jejum. Ele diz assim que há certa espécie de demônio que é só através do jejum e a oração. Mas o que adianta eu fazer jejum de comida, do arroz e do feijão, e lá no Zap ficar sentando a lenha nos outros? Ou falando mal de um, falando mal do outro, ou julgando as pessoas. Por isso que Jesus colocou acima disso tudo o amor. A oração acompanhada de jejum. Meus irmãos, minhas irmãs, nos colocamos aos pés da cruz do Senhor Jesus. Aqui do pé, aqui debaixo de Jesus. Todo o nosso julgamento. Das vezes achar que nós somos melhores do que as outras pessoas. De nós acharmos que nós somos melhores do que as pessoas que não vão à igreja. Por isso, Senhor, perdão e misericórdia, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.